As histórias de fantasmas fazem parte do folclore e da cultura popular de muitos países ao redor do mundo. Elas têm sido passadas de geração em geração, criando uma sensação de mistério e medo. Abaixo, exploramos algumas das histórias de fantasmas mais famosas do mundo, abrangendo diversos países e culturas. 1. O Fantasma da Ópera, França. A história do Fantasma da Ópera é uma das mais famosas da França. Ela se passa na Ópera Garnier, em Paris, onde se acredita que um fantasma assombra o local. A lenda ganhou notoriedade com o romance O Fantasma da Ópera de Gaston Leroux, publicado em 1910. Segundo a história, o fantasma é um homem desfigurado chamado Eric, que vive nas catacumbas sob a ópera. Ele se apaixona pela cantora Christine Daae e usa seus truques e artimanhas para ajudá-la a alcançar o estrelato, ao mesmo tempo em que aterroriza o elenco e a equipe da ópera. Embora seja uma obra de ficção, muitos acreditam que Leroux se inspirou em eventos reais, tornando a lenda ainda mais intrigante. 2. A Dama de Branco, diversos países. A lenda da Dama de Branco é uma das histórias de fantasmas mais difundidas globalmente, com variações em muitos países. Em geral, a Dama de Branco é o espírito de uma mulher que morreu tragicamente e agora vaga pelas estradas ou pelos arredores de áreas rurais. Uma das versões mais conhecidas é a da Llorona, no folclore latino-americano. Uma mulher que afogou seus filhos em um rio e, arrependida, chora eternamente enquanto procura por eles. No folclore europeu, especialmente na Inglaterra, a Dama de Branco é frequentemente associada a castelos antigos, onde ela é vista vagando pelos corredores em busca de vingança ou paz. Act 3. A Casa da Morte, Estados Unidos. Localizada em Greenwich Village, Nova York, a Casa da Morte é conhecida por ser uma das casas mais assombradas dos Estados Unidos. Ao longo dos anos, houve várias histórias de avistamentos de fantasmas e atividades paranormais. A casa foi construída em 1856 e já abrigou várias figuras notáveis, incluindo Mark Twain, que supostamente teve suas próprias experiências paranormais lá. Disse que Twain viu uma visão de um corpo em decomposição em uma cadeira. Além disso, houve relatos de uma figura fantasmagórica de uma mulher e o som de passos inexplicáveis. A fama da casa como local assombrado continua a atrair visitantes e entusiastas do paranormal. 4. O Castelo de Himeji, Japão. No Japão, o Castelo de Himeji é famoso por sua beleza arquitetônica e por suas histórias de fantasmas. A mais conhecida é a lenda de Okiko, uma criada que foi falsamente acusada de perder um prato de valor inestimável. Ela foi morta e jogada em um poço no castelo. Desde então, acredita-se que seu espírito assombra o castelo, contando pratos até chegar ao 10º e então soltando um grito de agonia antes de começar a contagem novamente. Este conto inspirou inúmeras adaptações na literatura e no cinema japonês, tornando-se uma parte importante do folclore japonês. 5. O navio assombrado Mary Celeste, Atlântico. A história do Mary Celeste é uma das mais intrigantes e misteriosas do mar. O navio foi encontrado à deriva no Atlântico em 1872, sem sinal de sua tripulação ou passageiros, mas com todas as suas provisões intactas. O mistério sobre o que aconteceu com as pessoas a bordo levou a várias teorias, incluindo abdução alienígena, motim e até mesmo ataques de criaturas marinhas. A história do Mary Celeste continua a ser um dos maiores mistérios náuticos e um conto popular em histórias de fantasmas marítimos. 6. O Hotel Stanley, Estados Unidos. O Hotel Stanley, localizado em Estes Park, Colorado, é famoso por ser a inspiração para o livro O Iluminado de Stephen King. O próprio King teve uma experiência paranormal durante sua estadia no hotel, o que o inspirou a escrever o romance. Desde então, o hotel tem sido associado a inúmeras histórias de fantasmas. Os visitantes relataram ouvir risos de crianças nos corredores, ver figuras fantasmagóricas e sentir mudanças súbitas de temperatura. O quarto do 217, onde King ficou, é especialmente notório por suas atividades paranormais. 7. A Torre de Londres, Inglaterra. A Torre de Londres é um dos locais mais assombrados da Inglaterra, com uma longa história de execuções e torturas. Uma das histórias mais famosas é a de Ana Bolena, a segunda esposa de Henrique VIII, que foi executada na torre. Seu fantasma é frequentemente avistado vagando pelos corredores, às vezes carregando sua própria cabeça. Outros fantasmas notáveis incluem os príncipes na torre, 2 jovens príncipes que desapareceram misteriosamente e são frequentemente vistos brincando nos terrenos. 8. A Casa Branca, Estados Unidos.
A Casa Branca, a residência oficial do presidente dos Estados Unidos, também tem sua cota de histórias de fantasmas. O fantasma mais famoso é o de Abraham Lincoln, que foi visto por várias pessoas ao longo dos anos, incluindo a primeira-dama Eleanor Roosevelt e o primeiro-ministro britânico Winston Churchill. Outros fantasmas notáveis incluem Dolly Madison e Abigail Adams, que foram vistas em diferentes partes da residência. As histórias de fantasmas da Casa Branca são um reflexo de sua longa e rica história. 9. O Teatro Real Drury Lane, Inglaterra. O Teatro Real Drury Lane, em Londres, é considerado um dos teatros mais assombrados do mundo. Inaugurado em 1663, o teatro tem uma longa história de avistamentos de fantasmas. O fantasma mais famoso é o do Homem de Cinza, uma figura vestida com roupas do século XVIII, que é vista frequentemente durante ensaios e performances. Além dele, há relatos de outros fantasmas, como o de um ator que foi assassinado no teatro e ainda assombra o palco. 10. O Templo de Shureito, Japão. O Templo de Shureito, localizado no Monte Fuji, Japão, é conhecido por suas vistas espetaculares e suas histórias de fantasmas. Uma das lendas mais famosas é a de uma mulher que foi assassinada perto do templo. Disse que seu espírito ainda perambula pelos arredores, especialmente durante a noite. O local é popular entre os caçadores de fantasmas e aqueles que procuram experimentar o paranormal. Conclusão: essas histórias de fantasmas são apenas uma amostra das muitas lendas e contos assombrados que existem ao redor do mundo. Cada cultura tem suas próprias versões de fantasmas e assombrações, refletindo suas crenças, medos e história. As histórias de fantasmas continuam a fascinar e assustar, proporcionando uma janela para o desconhecido e o inexplicável. Seja por meio de lendas urbanas, contos folclóricos ou relatos pessoais, os fantasmas permanecem uma parte intrínseca da narrativa humana, mantendo viva a tradição de contar histórias assustadoras.